Guerra, Bruno César, Bryan Ruiz, Uribe, André Balada. Esses são só alguns dos atletas que eu separei para você. No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te contar jogadores que estão afastados ou tendo poucas oportunidades em times grandes do futebol brasileiro para saber se eles caberiam no seu clube do coração. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações que eu prometi agora há pouco, quero dizer que esse vídeo é patrocinado por World of Warships. Jogo extremamente legal de batalha naval e que você vai usar absolutamente de graça em qualquer PC. Serve para qualquer computador e ele nem precisa ser muito bom para que você consiga rodar esse jogo. Como é que funciona o World of Warships? São 300 dos maiores barcos da história da guerra. Você escolhe qualquer um deles, modelos extremamente detalhados e realistas, com as seguintes classes: encouraçados, cruzadores, porta-aviões e contra-torpedeiros, cada um com uma jogabilidade completamente diferente da outra. Bem legal para você. Apesar de ser um jogo de batalha naval com navios, você ainda vai ter a oportunidade de controlar aviões e fazer ataques aéreos. Então se você procura um jogo de guerra com muita explosão, tiros e tudo mais, esse é o jogo certo. Para baixar é só pegar na descrição desse vídeo o link, você vai se cadastrar lá e vai automaticamente ter esse jogo à sua disposição. Se você usar o código BattleStations 2020, você vai ganhar uma série de prêmios. São eles 250 dobrões, 3 dias de conta premium, um barco chamado USS Charleston, além de uma vaga no porto para aumentar sua frota. Não fique fora dessa e vamos para a guerra junto. Quero começar o vídeo falando sobre Alejandro Guerra, 34 anos de idade, contrato com o Palmeiras até o fim dessa temporada. Jogador completamente fora dos planos do Vanderlei Luxemburgo, nem treina junto com os companheiros. Guerra não jogou ainda pelo Palmeiras na atual temporada, não está inscrito no Campeonato Paulista, na Libertadores da América e aguarda propostas por empréstimo ou em definitivo. Palmeiras na temporada passada queria recuperar parte dos 10 milhões de reais que havia investido para tirá-lo do Atlético Nacional. Não conseguiu e para essa temporada a situação é bem diferente. Se algum clube se dispuser a pagar os 300 mil reais por mês que custa o Guerra em 2020, vai levar o jogador sem grandes dificuldades. A única boa notícia do Palmeiras em relação à temporada passada é que nesse ano o Palmeiras não paga mais nem direitos de imagem nem luvas. Ou seja, o Guerra ficou mais barato na comparação com o ano passado, quando foi emprestado ao Bahia e teve seu contrato prorrogado por mais uma temporada. Quero falar agora sobre outro meia que também não estreou na temporada de 2020. Bruno César, jogador do Vasco, que não joga por opção da comissão técnica. Foi assim com o Abel Braga e deve ser assim também com o próximo treinador do Vasco, absolutamente indefinido. O que ajuda a explicar o fato dele não jogar, apesar da necessidade do Vasco em ter um meia atacante. O fato dele não conseguir entrar no peso, a desmotivação do Bruno César apresentada desde a temporada passada, isso tudo contrasta com o moral que ele chegou depois de vários anos em Portugal. Quando foi contratado em janeiro do ano passado, o Bruno César vestiu a camisa 10, passou a ter um salário de 300 mil reais por mês e causou enorme expectativa no torcedor. Vale lembrar que o contrato do Bruno César termina em dezembro desse ano e tirá-lo de São Januário é das coisas mais fáceis do mundo. O Vasco não vai fazer esforço algum para tentar mantê-lo. Vou falar agora do jogador com a situação mais maluca do futebol brasileiro. Bryan Ruiz, costarriquenho, jogador de Copa do Mundo, que vestiu a camisa do Sporting e teve muito moral em Portugal, pois saiba que ele está indo para o segundo ano sem atuar. Na temporada passada inteira ele não jogou pelo Santos e tem sido assim nos 3 primeiros meses desse ano. Na temporada passada por opção do Jorge Sampaoli. Sampaoli foi embora, foi contratado o Jesualdo Ferreira e o Bryan Ruiz continuou afastado, treinando em horários alternativos, muitas vezes com o time B. E o grande problema é que o Bryan Ruiz custa 650 mil reais por mês de salário ou mais de 7 milhões de reais por temporada. É bem verdade que o Santos tem atrasado os salários do Bryan Ruiz e desde a temporada passada existiram várias tentativas para que o contrato fosse rescindido. O problema é que em todas essas negociações o Bryan Ruiz sempre exigiu quase todo o restante de pagamentos de salários do seu contrato, que só termina em dezembro de 2020. O Pérez até queria a rescisão do contrato, mas não queria pagar absolutamente nada do que ainda estava por vencer. E aí, diante desse impasse, o Bryan Ruiz fica lá encostado no Santos, recebendo na medida do possível esses 650 mil reais por mês, e o Santos não tem um jogador que até poderia ser útil
e é extremamente caro. Ele já foi especulado nos últimos meses em times dos Estados Unidos, em também times do México, mas como não houve esse acordo com o Santos, o mais natural é que ele termine o contrato em dezembro, o Santos deva uma grana para ele vá à justiça para cobrar e somente a partir daí ele deixe o Santos. Jogador que disputou apenas 13 partidas com a camisa do Peixe, todas em 2018. Esse é certamente um dos piores negócios da história do Santos. Depois de 3 meias, quero falar de um atacante de lado de campo. Calazans, que foi contratado no ano passado pelo São Paulo junto ao Fluminense. O contrato estava muito perto do fim, ele acabou se acertando com o tricolor e manteve 30% dos direitos econômicos com o Fluminense. O problema é que no São Paulo ele não tem jogado, inclusive treina afastado dos companheiros. A passagem dele pelo tricolor paulista se resume a 4 jogos como profissional no time principal, todos na temporada passada com o Cuca, que foi aquele que pediu a contratação do Calazans. O pior é que o Calazans tem dado algumas mancadas. Recentemente, o Alexandre Pássaro, que é o gerente de futebol do São Paulo, em entrevista à ESPN, confirmou ou revelou que o Calazans não tem se comportado bem, inclusive no trato com o torcedor do São Paulo. Então, além de treinar afastado dos companheiros, recentemente o Calazans ainda tomou uma dura da diretoria e seu contrato com o São Paulo só termina em junho de 2022. O Cruzeiro conseguiu se livrar de muitos jogadores caros da temporada passada, mas tem um que é bem pouco falado e que continua custando bem alto aos cofres esvaziados do Cruzeiro. Marcelo Hermes, lateral esquerdo, que já passou pelo futebol português, esteve emprestado na temporada passada ao Goiás e segue vinculado ao Cruzeiro. Só na carteira ele ganha R$185 mil por mês. Jogador que treina separado do restante do elenco, teve recentemente uma sondagem do Sport, mas acabou não rolando negociação. E o grande lance é que ninguém da diretoria do Cruzeiro tem a mínima ideia do que fazer com esse lateral esquerdo, que se não for negociado vai custar mais de R$2 milhões a Raposa até o fim do ano. O torcedor mais desavisado do Botafogo talvez nem se lembre que o Leandrinho segue vinculado ao elenco. Aquele mesmo atacante de velocidade pelo lado do campo, que fez boa temporada em 2016, chegou a jogar um pouquinho menos em 2017 e em 2018 praticamente não jogou por causa de uma cirurgia no joelho. Pois bem, o Leandrinho teve o contrato prorrogado e esse contrato só termina em dezembro desse ano. Jogador que atuou uma única vez na atual temporada, foram 13 minutos no jogo contra o Macaé em 26 de janeiro. Olha o tempo em que ele nem é relacionado ou não é aproveitado no time principal. A diretoria do Botafogo busca interessados no Leandrinho, mas recentemente nada de proposta pelo atacante, de 23 anos de idade, que até fez uma boa temporada passada pelo Sport. Por lá ele fez 38 jogos e marcou 3 gols. Quero falar agora sobre Danilo Avelar, lateral esquerdo / zagueiro do Corinthians. Esse vive uma situação meio diferente, até porque no início da pré-temporada sentiu um problema no pubis e só voltou a ficar à disposição em março. Até por isso ainda não estreou. O grande lance é que na lateral esquerda definitivamente ele não tem mais espaço. O Sid Clay, o Lucas Piton e também o Carlos Augusto têm se revezado na função de lateral esquerdo. O Thiago Nunes já havia dito que preferiria usá-lo como zagueiro, mas ele hoje aparece só na 5ª opção para a zaga do Corinthians, então é bem provável que o Danilo Avelar seja bem pouco aproveitado. O curioso é que o zagueiro / lateral de 30 anos de idade foi comprado no ano passado por R$6 milhões. Então certamente, se aparecer um time disposto a contratá-lo por empréstimo, ou até pagando parte desses 6 milhões, tenho certeza absoluta que o Corinthians não vai impor dificuldade alguma para negociá-lo. O Atlético Mineiro também tem jogadores encostados, são 3, o Lucas Cândido, o Mansur e o Cleiton. Quero falar mais especificamente sobre o Cleiton, jogador que surgiu muito bem no Figueirense, teve uma passagem de razoável para boa no Corinthians, mas no Atlético Mineiro, onde está vinculado desde 2016, não consegue jogar. Na temporada de 2020 ainda nem estreou, pelo contrário, com o Dudamel ele treinava afastado. Chegou o Sampaoli e pediu para observar o Cleiton, mas logo na primeira semana de observação as competições foram paralisadas por causa do coronavírus. Então há possibilidade grande de o Cleiton nem ser aproveitado caso o Sampaoli não se encante pelo atacante, e aí vai caber ao Galo encontrar um clube interessado no jogador, 24 anos de idade, fez 7 partidas e nenhum gol durante o período de empréstimo junto ao Vasco na temporada passada, contrato até dezembro desse ano. E o Bryan Ruiz não é o único jogador encostado no Santos. Esse nem treina afastado, mas está com bem pouco moral junto à nova comissão técnica Uribe.
jogador contratado por 5 milhões de reais do ano passado junto ao Flamengo, só jogou 2 partidas com o Jesualdo Ferreira, técnico do Peixe, desde o início dessa temporada. E o pior é que sua última apresentação pelo Peixe foi em 2 de fevereiro. Desde então ele foi relacionado para 4 jogos, apenas 4 jogos, e ficou todos na condição de reserva. Salário é bem alto, na casa dos 600 mil reais por mês, contrato longo, até junho de 2022. E o Santos não tem a menor ideia do que fazê-lo, até porque nenhum clube brasileiro tem essa capacidade de pagar 600 mil reais por mês de salário ao Uribe. O Fluminense também tem um jogador que não está afastado, mas parece completamente fora dos planos do treinador, do Odair Hellmann, mesmo fazendo parte do grupo. Pablo Diego, atacante, 26 anos de idade, ele veste a camisa 7 do Flu, mas não joga desde o dia 23 de janeiro. Tudo por opção do Odair Hellmann. Só jogou 49 minutos nessa temporada, bem diferente da temporada passada, quando fez 13 partidas e 1 gol na reta final do Campeonato Brasileiro, e foi por causa dessa reta final que ele teve seu contrato estendido. O novo vínculo só termina em dezembro de 2021, e o Fluminense procura urgentemente clubes interessados em contratar o Pablo Diego, aceita inclusive emprestá-lo de graça. Para fechar, quero falar sobre André Balada, atacante do Grêmio, 29 anos de idade, foi titular em boa parte das partidas do ano passado, onde esteve em 45 jogos e marcou 7 gols. Para a temporada de 2020, o próprio Renato Gaúcho cansou de dar chances ao centroavante e decidiu negociá-lo. O problema é que até esse momento o Grêmio não conseguiu fechar a negociação. Teve sondagens do Sport, do Curitiba e do Atlético Paranaense, mas na hora H o martelo não foi batido. Talvez por causa do salário de 400 mil reais por mês. Contrato até dezembro de 2021, o que torna a sua transferência ainda mais complicada. É mais provável que o Grêmio só consiga encontrar opções para negociá-lo por empréstimo até o fim desse ano, empréstimo gratuito e pagando parte dos salários, o que até agora não aconteceu. Outro jogador do Grêmio que também está encostado, fora dos planos do Renato Gaúcho, é o Júlio César, goleiro que foi na temporada passada titular. Esse ao menos é mais barato, custa menos do que os 400 mil reais por mês do André e tem contrato somente até dezembro desse ano. Bom, pessoal, eram esses os jogadores que eu queria dividir com vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado. Toda vez que eu fizer vídeo novo ou live, use o espaço para comentários para deixar opinião, sugestão, dúvida, crítica, para lembrar de outros jogadores encostados ou afastados do seu clube do coração, que eu acabei não mencionando nesse vídeo. E quem tem Instagram me segue por lá, no @JorgeNicola. Tô sempre postando no Instagram os vídeos que eu faço por aqui. Beleza? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!